Boa noite, vereadores, vereadoras, boa noite ao público aqui presente, sejam sempre bem-vindos à nossa casa, boa noite aos funcionários da nossa casa legislativa, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, uma boa noite. Havendo um regimental legal sobre a proteção de Deus em nome do povo de Antônio Carlos, declara aberta a 14ª sessão ordinária do ano 2023. Para darmos início ao nosso serviço nessa noite, solicito que o vereador Ednei faça uma oração. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviastes aos nossos corações e mantém viva Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Se Tu, Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento. Ensina-nos a escutar os outros e nos deixar iluminar por suas luzes. Ensina-nos a propor e não a impor, e fazer que busquemos sempre a verdade. Livrai-nos da nossa cegueira de quem acredita ter razão. Dos favoritismos de tua acepção de pessoas e da autossuficiência, une-nos a ti para que nunca nos afastemos da verdade. Amém. Coloco em discussão a ata da 13ª sessão ordinária do ano 2023, realizada no dia 8 de maio. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Solicito que o vereador Leonardo, primeiro secretário, faça a leitura do nosso expediente recebido. Boa noite, presidente. Boa colegas noite. Vereadores, público aqui presente, nosso amigo Gerry, Solano, Ezequiel, funcionários da casa e também quem nos assiste pela transmissão. Boa noite a todos. Ofício número 11 de 2023, retirada de barreira. Excelentíssimo senhor Geraldo Pauli, prefeito municipal, o vereador que a esta subscreve requer a vossa excelência na forma regimental que seja tomada providência juntamente à secretaria competente para retirar barreiras na rua João Pedro Queires, atrás da residência do senhor Celso Martendal, na rua Júlio Junques, precisa ser retirado o barranco que está caído atrás da residência da senhora Lourdes, e na rua Oswaldino Hoffmann, no centro. Fechar um buraco na rua, como recuperar o que foi desbarrancado atrás da residência da dona Olga. Devido às fortes chuvas ocorridas no final de 2022, ainda há barreiras para serem retiradas e solicitamos agilidade na prestação desse serviço, principalmente próximo à residência do senhor Celso Martendal, pois ele está abrigado na casa de familiares e deseja retornar para sua casa o mais breve possível. Cordialmente, Pio Elias Rodrigues, vereador. Pedido de providência número 53 de 2023, melhoria na rua Silvestre Fernando Viese. Solicito ao senhor Célio Neis, secretário de Obras Públicas e Urbanismo, que faça a manutenção na rua Silvestre Fernando Vies, no bairro Usina dessa cidade. Justificativo. Essa rua precisa de manutenção com a colocação de macadame, pois em dias de chuva fica difícil o acesso devido à grande quantidade de lama na pista. Cordialmente, Leonardo Hoffmann, Ednei Guest e Pio Elias Rodrigues, vereadores. Pedido de providência número 54 de 2023. Melhorias nas ruas das Palmeiras. Solicito ao senhor Célio Nés, secretário de Obras Públicas e Urbanismo, que faça a manutenção e recolocação de lajotas soltas na Rua das Palmeiras, no centro. Justificativo. Esta rua está muito danificada, precisando de recolocação de lajotas, fechamento de buracos abertos e desentupimento de bueiros. Na parte mais íngreme da rua, tem muita areia solta sobre as lajotas, que vem causando dificuldades para os veículos subirem a rua, além de risco de queda de pedestres. Cordialmente, Wagner Luiz Col, vereador. Pedido de providência número 56 de 2023. Limpeza nas laterais de via. Solicito ao senhor Célio Nés, secretário de Obras Públicas e Urbanismo, que faça a limpeza nas laterais da rua Fernando Amadeu Viese, no bairro Usina. Essa rua precisa de limpeza no mato nas suas laterais devido ao calor e excesso de chuvas. O mato cresceu rapidamente, invadindo parte da pista de rolamento.
deixando-a perigosa para os pedestres e ciclistas que ali trafegam. Cordialmente, Pio Elias Rodrigues, vereador. Pedido de providência número 57, 2023. Melhorias na Escola de Música. Solicito a senhora Lidiane Ventura Fraga, secretária de Educação e Cultura, para que faça as melhorias na Escola de Música situada no bairro Guiomar, visando a acessibilidade e segurança para os alunos e professores que frequentam o local. Justificativa. A Escola de Música é muito importante para a nossa comunidade, porém, há pontos que podem melhorar em sua estrutura física. A comunidade solicita a este vereador que seja tomada providência a respeito do deslizamento de terra que foi tampado com uma lona preta no local. Além disso, se fazem necessárias manutenções na estrutura física, como banheiros, almoxarifado e a limpeza e cuidado do edifício no geral, a fim de dar a devida atenção com a educação e também a segurança no local que os nossos munícipes necessitam e merecem. Cordialmente, Wagner Luiz Có, vereador. Pedido de providência 58/2023. Melhorias na via pública. Solicito ao senhor Célio Nés, secretário de Obras Públicas e Urbanismo, que faça a manutenção da via e conserto do mata-burro na rua João Pedro Queires, no bairro Louro. Justificativa. Os moradores reclamam que o mata-burro está quebrado e perigoso e a via precisa de manutenção. Cordialmente, Leonardo Hoffman, vereador. Indicação número 71 de 2023. Campeonato Municipal de Futebol. Indico ao senhor Gilberto Bertoldo Elias, secretário de Esporte, Turismo, Indústria e Comércio, que altere o regulamento do Campeonato Municipal de Futebol do ano de 2023. Justificativa. Vários esportistas e munícipes estão solicitando a alteração do regulamento do Campeonato Municipal de Futebol para que seja realizado conforme o ano anterior, com turno e retorno. Em 2022, tivemos a participação de 7 clubes de futebol com turno e retorno, na qual foi muito elogiado pela comunidade. No entanto, esse ano estamos com 7 clubes novamente e só haverá um turno no campeonato. Cordialmente, Pio Elias Rodrigues e José Ayrton Decker, vereadores. Indicação 72 de 2023. Destinação final para móveis em desuso. Indico ao excelentíssimo senhor Geraldo Pauli, prefeito municipal, que determine a Secretaria de Meio Ambiente para que verifique a destinação final de móveis e demais utensílios domésticos que são colocados nas lixeiras públicas e privadas do município por intermédio de uma política pública de coleta deste material específico. Justificativa. Cada vez mais percebemos a grande quantidade de móveis como sofás, armários, cadeiras e mesas que estão jogados nas laterais de nossas ruas, em lixeiras públicas e privadas. Porém, precisamos pensar numa solução para que as pessoas tenham um local adequado para tal descarte. Sugerimos que o poder público possa atuar na conscientização e no cuidado com o meio ambiente com políticas públicas de coleta programada e específica desses móveis, por intermédio de um número disponibilizado pela Prefeitura para facilitar o contato entre os munícipes que necessitam desta demanda. Cordialmente, Wagner Luiz Có, vereador. Indicação 73 de 2023. Ação em via pública. A vereadora que a esta subscreve, amparado no artigo 36 e 159 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, vem indicar ao senhor secretário de Obras Públicas e Urbanismo, senhor Célio Nés, que viabilize junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura a possibilidade da retirada dos tachões na Avenida João Frederico Martindal do bairro Centro. Justificativa. A referida indicação visa melhorar a trafegabilidade da referida avenida, pois com os tachões a mudança de faixa fica dificultada. Dessa forma, solicita-se melhorias na via dentro do cronograma de obras da Secretaria e da autorização da Secretaria de Estado. Cordialmente, Anice Josiane Vieira da Silveira, vereadora. Indicação 74/2023. Melhoria em via pública. A vereadora que a subscreve vem indicar ao senhor secretário de Obras Públicas e Urbanismo, senhor Célio Nés, que viabilize a continuidade das obras na construção do acostamento na Avenida João Frederico Martindal do bairro Centro. Justificativa. A referida indicação visa melhorar a trafegabilidade na referida avenida, principalmente para pedestres e ciclistas. Desta forma, solicita-se a continuidade das obras de construção do acostamento dentro do cronograma de obras da Secretaria no mais breve tempo. Cordialmente, Anice Josiane Vieira da Silveira, vereadora. Indicação 75/2023. Melhoria em via pública. O vereador que a subscreve vem indicar ao senhor
secretário de Obras Públicas e Urbanismo, Célio Nés, que viabilize melhorias com a colocação de material, limpeza de sarjetas e nivelamento na rua Aloysio Matias Gesser, do Braço do Norte. Justificativa. A presente indicação visa melhorar as condições de trafegabilidade na referida rua, pois, em decorrência das fortes chuvas, o material do piso da rua foi deslocado para as sarjetas. Assim, dessa forma, solicita-se ao Poder Público providências dentro do seu cronograma de obras para atender a presente indicação com maior brevidade. Cordialmente, Emerson Roberto Chapo, vereador. Indicação 76 de 2023, melhoria em via pública. O vereador que a subscreve vem indicar ao senhor secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Edson Larridecker, que viabilize melhorias no acesso ao bananal do senhor Sebastião Prim, no Braço do Norte. Justificativa. A presente indicação visa melhorar as condições de acesso do produtor e sua plantação. Assim, dessa forma, solicita-se ao Poder Público providências dentro do seu cronograma de obras para atender a presente indicação com maior brevidade. Cordialmente, Emerson Roberto Chapo, vereador. Indicação 77 de 2023, melhoria em via pública. A vereadora que a subscreve vem indicar ao senhor secretário de Obras e Urbanismo, Célio Nés, que viabilize a pintura das faixas de pedestres, bem como do centro e das laterais das estradas pavimentadas do nosso município. Justificativa. A referida indicação visa atender a pedidos de moradores e usuários das vias, dentro do cronograma do Maio Amarelo, melhorando a sinalização e, consequentemente, diminuindo o risco de acidentes nas vias públicas. Desta forma, solicita-se a apreciação da presente indicação com maior brevidade. Cordialmente, Vera Lúcia Conrad Silveira, vereadora. Indicação 78 de 2023, ações no meio ambiente. O vereador que a subscreve vem indicar ao senhor secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Edson Larridecker, que viabilize a aplicação de inseticida para o combate do borrachudo nas comunidades do município. Justificativa. A presente indicação visa melhorar as condições de trabalho e de lazer das comunidades do município, uma vez que a grande quantidade de mosquitos borrachudos atrapalha bastante a atividade ao ar livre. Assim, dessa forma, solicita-se ao Poder Público providências dentro do seu cronograma de obras para atender a presente indicação. Cordialmente, Abraão José Feltz, vereador. Sem mais nada, repasso o trabalho da mesa ao presidente. Obrigado, vereador Leonardo. Todo o expediente recebido será encaminhado na forma regimental. Agora passaremos às explicações pessoais e antes de dar a palavra aos vereadores, gostaria de frisar que cada vereador nós temos 10 minutos para suas explanações, então pediria que cada um se comportasse, se postasse dentro dos 10 minutos para não precisar ficar pedindo mais um minuto, então, e no nono minuto também avisarei para fazer as considerações finais. Hoje nós temos 8 vereadores inscritos para explicações pessoais. Para dar início nessa noite, solicito que a vereadora Anice faça uso da palavra. Boa noite, presidente Wagner. Boa noite. Nobres vereadores, vereadora. Quero cumprimentar o público aqui presente. Sejam sempre todos bem-vindos. Essa casa é de vocês. E também aos funcionários desta Casa Legislativa e aos internautas que estão nos assistindo nesta noite. Primeiramente, senhor presidente, eu vou iniciar com a Semana da Enfermagem, que começou do dia 12 a 20 de maio. Se comemora o Dia da Enfermagem. E, nesta reflexão, eu gostaria já fiz um pedido aqui, já foi feito pela bancada do MDB, que o prefeito se solidarizasse e desse o piso tão sonhado há mais de 30 anos pela essa classe que trabalha e trabalhou muito na pandemia. A gente não sabia nem se ia chegar vivo em casa, mas graças a Deus superamos. Não é que passou, mas a gente já está, se saindo muito bem. A pandemia aquele foco forte já acabou, ainda existe, a doença existe. Ainda tem a vacina, estamos fazendo a 5ª dose, a bivalente, para quem não foi tomar ainda, está sendo feito toda semana. Tem a dose ali no posto e também tem a vacina da gripe, agora que foi disponibilizada para toda a população, dos 6 meses até 90 e tantos anos, a pessoa tem direito, só chegar até o posto de saúde e fazer das 7h30 às 11 horas e da 1 até as 4h30. Estaremos fazendo até acabarem as doses, então ela está disponível.
Era esse recado que eu queria deixar, né? E na Semana da Enfermagem também o posto de saúde está fazendo muitas atividades. Também quero parabenizar a secretaria, que no sábado eu participei de um curso de maquiagem que teve ali no Centro de Apoio do Turismo, muito bacana. Agradecer a Juliana Manes, que comandou muito bem. Então, foi assim muito bom. Foi em comemoração ao Dia das Mães, foi feita esta homenagem. Tinha muitas pessoas lá participando. Muito obrigada ao Executivo e a Juliana a Manes, que se dispôs a nos ensinar a fazer o curso de maquiagem. E também quero falar e pedir aqui ao senhor William Fraga, secretário de Planejamento. Eu estou aqui com é só nem a nomeação, porque a rua já está nomeada. É só a nomenclatura, mudar o nome da Rua Manes para Oslim Crisóstomo Manes. Então, eu já pedi mais vezes, William, peço aqui na tribuna para que você encaminhe aqui para a Câmara, para que essas pessoas, a família do seu Oslim, está esperando muito por esse nome da rua ali, em homenagem ao seu Oslim, que foi uma pessoa que trabalhou muito pela prefeitura, era funcionário da nossa prefeitura de Antônio Carlos. E a outra parte também que me traz, agradecer também ao poste que foi terminado, né, seu Pio Elias, não sei se você viu, hoje, graças a Deus, foi um pedido dessa vereadora, de todos os vereadores, então foi concluída a obra ali do poste. Ficou muito bom. Então, é assim, né? É trabalhando, trabalho de formiguinha, que lá se chega e nós conseguimos mais uma conquista. E a última parte, presidente, eu quero falar sobre o que me traz, né, é a reestruturação de um ponto de ônibus escolar ao secretário de Obras, senhor Mauro Célio Nes, localizado na Estrada Geral do Rachadel, dentro da propriedade do senhor Geraldino Manes. Peço que coloque no painel as fotos tiradas do local. Esse ponto de ônibus, como se pode ver, encontra-se soterrado à base e esse barro vira lama constantemente pelas chuvas, impossibilitando o seu uso. As crianças já não o usam mais, preferindo usar as calçadas da casa da mãe do senhor Geraldino Manes para se abrigarem devido às más condições do local. Nota-se que o mesmo está bem baixo do nível da rua, possibilitando assim esse acúmulo de barro e areia em sua base. Peço encarecidamente ao secretário que levante esse ponto de ônibus ao nível da rua, fazendo uma nova base de concreto, a fim de trazer de volta ao funcionamento este abrigo às crianças que o utilizam em seu dia a dia. Esse problema é antigo. Vários pedidos já foram feitos pelos moradores e usuários, às autoridades competentes e, quando em muito, só retiram o barro e areia acumulada, não resolvendo em definitivo o problema. Pede-se que o mesmo seja elevado ao nível da rua, de forma a dar solução definitiva ao acúmulo de barro, areia e dejetos ali represados. Então, eu peço que o senhor Mauro Célio Nes olhe com carinho este ponto, porque ele é usado pelas nossas crianças da escola. Era isso que eu tinha para essa noite, presidente. Muito obrigada e boa noite. Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Vera. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, público aqui presente, funcionários dessa casa e internautas que estão conectados conosco. Primeiramente, gostaria... Antes de eu falar um pouquinho da minha indicação, eu quero parabenizar aqui o Gerry, está aqui o primeiro secretário do CONSEG, né, pelo evento maravilhoso que aconteceu no sábado na praça, né, quem estava presente lá viu que foi muito importante, né, o trânsito, né, que é o Maio Amarelo, e onde quero agradecer à presidente Clair, à vice-presidente a Letícia, o Gerro, com o nome William também, que é conselheiro, e que você leva para esses conselheiros que estavam lá, para toda essa turma que estava ajudando, que foi muito, muito gratificante o que vocês fizeram, porque foi conscientizar a todos que a vida é importante, né? A gente tem que olhar sempre por isso. E também quero agradecer aqui a Polícia Civil, o delegado Murilo, a Polícia Militar, o Luciano,
o corpo de bombeiro, que era o Aurélio. Eu não lembro o nome do marido da Grace, que também estava lá falando, agradecer ele também, e não posso deixar também de agradecer todos os voluntários que estavam lá. A Geisa, a Ana Paula, o Fernando, tinha mais outros, mas que eu não lembro o nome de todos, mas, em nome de todos, quero agradecer a todos vocês pelo trabalho que fizeram. As crianças andaram com carrinho, foi muito bom, foi maravilhoso. Foi um exemplo para a nossa cidade de como a gente tem que trabalhar o Maio Amarelo. E foi feito assim, fantástico. O Conselho fez um trabalho muito bom junto com essa equipe. Só parabenizar mesmo a você, Clarice, e você me leva esse abraço para todos eles que não fazem parte do Conselho. O Léo faz parte, né, Léo? Você também faz parte, eu acho que também teve presente, eu não vi todos, mas você viu, acho que você também estava, né? Eu acho que o Pio também estava, né, Pio? Eu acho, eu passei assim, não vi todos. O Abrão também estava. Então, parabenizar todos que foram, porque foi assim sensacional. Muito, muito obrigada, Gerro, por o trabalho que vocês fizeram. E, através desse Maio Amarelo, eu fiz aqui uma indicação que é muito importante também, que são as nossas pavimentações, tanto para Rachadel, para Amado Paulina, para Santa Maria, para todos os lados, estão com as faixas laterais, que é horizontais, né, apagadas, tanto no meio como nas laterais. E também algumas faixas de pedestre. Como nós estamos na campanha do Maio Amarelo, eu gostaria de pedir para o prefeito, pedir para o secretário de obras, para poder acender essas faixas, que agora a gente voltou às festas, tem os casamentos, muita gente vem tarde da noite, vem um inverno agora, que às vezes tem cerração, que vai ser muito importante também para a nossa campanha do Maio Amarelo. Era isso que eu tinha para falar também. E também gostaria de falar aqui, tem a inscrição do Conselho Tutelar, que também é um órgão muito importante, que começou em abril e vai até 26 de maio. Esse órgão, a importância para o município é muito grande, é defender, garantir os direitos que as pessoas que têm que ser sensíveis por essa causa, e para criança e adolescente. Então, eu gostaria de quem quer estar participando da eleição do Conselho Tutelar, que se acha preparado, que é sensível, venha fazer a inscrição, que é até o dia 26 de maio. É um apelo que eu faço, que me pediram para falar hoje aqui. Então, eu estou pedindo para quem tem interesse de participar da eleição do Conselho Tutelar, para ser conselheira tutelar, está aqui também o apelo para todos para comparecer. Também queria parabenizar, é o mês da enfermagem, deixei o meu agradecimento, a minha homenagem no Stories, mas quero aqui também falar que sei o quantos enfermeiros trabalham, os técnicos trabalham, que dia 12 foi o dia da enfermeira, é o mês da enfermagem, 18 é o mês do técnico de enfermagem. Quero dizer que realmente nisso, como secretária da Saúde, sei o quanto a saúde trabalha, o quanto são merecedores. Por isso fiz essa indicação aqui, junto com você também, pediu lá em Brasília aquela vez, para que pagasse o piso da enfermeira e dos técnicos de enfermagem, que são merecedores, sim, porque cuidar de vidas é sempre gratificante, e eles fazem das tripas corações para poder chegar, salvar vidas, que tive presente ali, sei o quanto é importante. Então, parabéns a todos, levo o meu abraço para todas elas também, que é o mês do enfermeiro. Também gostaria de falar da festa do Dia das Mães, onde tive presente ajudando na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Foi uma bela festa. E agradecer a cada mãe, a cada pai que esteve lá na escola ajudando a fazer essa festa pela homenagem ao Dia das Mães, porque todo esse dinheiro que vai ser arrecadado por essa festa vai ser investido nos nossos filhos. Eu não tenho mais filhos lá, mas fui ajudar, porque tem um netinho de 4 meses, que daqui a pouco está nessa escola também. Meus filhos foram muito, muito bem atendidos enquanto passaram por essa escola, uma escola ótima. O diretor Juscelio está de parabéns, toda a APP da escola está de parabéns, porque foi assim, muito trabalho, mas muita gente
ajudando. Então, também quero deixar aqui o meu abraço a todas, a APP, que ajudou aquela escola, com uma festa maravilhosa que foi no domingo. Quem foi lá viu que estava tudo muito bom, tudo muito bonito. O que eu tenho para hoje é isso. O presidente já está dando a minha hora, né? E agradeço. Muito obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Ednei. Boa noite, senhor presidente, a vereadora Anice, a vereadora Vera, os vereadores, os companheiros que assistem à nossa sessão presencial, ao público que nos acompanha nas redes sociais e aos funcionários da nossa Casa Legislativa. Eu quero começar falando da nossa indicação dessa rua tão comentada, a Fernando Silvestre Vilser. Lá ela está sendo feito um trabalho tirando a barreira atrás de um morador que estava necessitando, e tem sido feito um trabalho ali. Eu queria pedir ao secretário Célio, que está finalizando aquele trabalho, que faça daí uma melhoria naquela estrada, passe uma bica corrida, que ela é tão comentada aqui nas sessões, e que resolva aquele problema, para a gente não ficar toda semana falando nessa situação. O tempo agora está bom, melhorou, mas chovendo lá tem muita barreira. Eu queria que a nossa assessora fizesse uma indicação verbal também. Fui procurado por um morador lá do Rancho Miguel, da rua Miguel Reinhardt, uma manutenção também naquela via. Moradores de lá cobram. Hoje eu estive lá vendo alguns trechos. Algum trecho é patrulhamento e alguns trechos uma macadamização para aquela comunidade. O morador cobrou, pediu para mim cobrar, e é o trabalho que a gente tem que fazer. Também fui comunicado agora, queria pedir à secretária Lidiane, um problema que às vezes acontece, a boa manutenção da nossa frota do escolar. Hoje aconteceu um problema lá na rua Germano Schmidt, o ônibus faltou freio, lá é um local de morro, então só uma atenção, porque a gente tem alguns ônibus de reserva, uma manutenção boa antes que aconteça, às vezes, um problema. O morador me colocou isso aí, me mandou algumas fotos. O dia que não vai um ônibus, vai uma van com muitas crianças em pé, também não é para acontecer isso. Então, só uma atenção do coordenador Marcelo e da Lidiane. Também fui comunicado agora há uns minutos atrás, e não posso deixar de comentar isso também. Também agradecendo a presença do Gerry aqui, aquele evento importante que a nossa cidade teve no sábado, o mês inteiro. É muito bem-vindo essa atitude para a nossa cidade. Também eu quero cobrar algumas coisas, como até a vereadora Anice agora comentou, desses pareceres. Depois que a gente assumiu essa mesa aqui, eu tenho notado que o executivo ele tem tentando travar muitas coisas aqui, que não é correto. Aqui a gente tem facilitado para lá, e o bom é que de lá seja assim também. Pareceres simples, como da mudança de um nome de uma rua, não é uma rua, uma servidão, Oslim, está travado lá desde março. Hoje fui cobrado também, eu tenho uma rua Odir Hoffman, no cemitério da Santa Bárbara, coisa simples. Está lá desde março, o morador me cobrou, o pessoal lá do CPC. Eu disse, eu estou aguardando o parecer da prefeitura, do Ilha, da secretaria. Sem o parecer a gente não pode votar, na Câmara é tranquilo. Então, como tem mais a rua Bernadette Schmidt aqui atrás do JK, tem construções até na rua simples, tudo certo, rua pavimentada, falta só o parecer para liberar. A gente tem que liberar as coisas de lá para que acontecer. Não adianta deixar trancar até no último dia, trava aqui, porque não vai, o legislativo não está funcionando aqui, funciona assim. Então a gente queria que de lá viesse também, a gente tem pedidos de requerimento, como o cidadão aqui cobrou agora, que não adianta fazer o trabalho que foi feito no sábado, porque foi colocado. Isso é comentário que tem aqui no nosso Face.
passam agora. Não adianta, porque foi colocado uma rede de poste em cima e os vereadores não falam nada. Nós temos um pedido de requerimento para trazer a empresa ou o executivo aqui para explicar para a população que tanto tem cobrado e não vem. Então eu queria dizer, se eles acham que aqui a gente está brincando, aqui a gente está fazendo um trabalho sério. Semana passada o vereador Emerson cobrou, correto, a devolução do dinheiro. Nós estamos só em mês de maio, como foi devolvido no ano passado, na metade do ano. Vocês sabem que o legislativo ele tem direito de devolver no final do ano, mas eu concordo com o vereador. A gente pode devolver na metade do ano, nós só estamos em maio ainda, conversar com o executivo. Mas para que isso aconteça, também eles têm que facilitar um pouco a nossa vida aqui, porque a gente dar rosas e receber espinho também não dá. Então, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Então, eu queria que o executivo tomasse atitude e levasse o nosso legislativo um pouco mais a sério, porque se a gente quiser travar muitas coisas aqui, a gente trava. O presidente pode segurar, o legislativo, às vezes, o executivo manda uma coisa com urgência, outra semana a gente já está votando, facilita a vida deles. Então, se o presidente quiser segurar até no último prazo, como já foi feito, a gente pode falar aqui, não era da minha legislatura, tinha um prefeito aí que a oposição travava até no último dia soltava. Aí diz que não acontecia, mas acontecia. Então, é uma queda de braço que da nossa parte aqui, da nossa mesa, não tem. Então, eu queria que de lá fosse da mesma maneira. Então, que desse mais atenção, respondesse o nosso requerimento. Essas situações, se for uma rua difícil de mandar o parecer, tem que analisar. Mas essas três aqui não tem nada. Aquilo ali é chegar lá na mesa, rua do cemitério da Santa Bárbara com 12 metros. Eles querem calçar a rua, querem rodar, querem arrumar as coisas e estão travados num parecer, uma coisa que não tem nada a ver. Então, eu queria que o secretário William desse mais atenção para nós, que a gente também merece. A gente trabalha aqui todos os dias, é cobrado da população e o nosso dever aqui é cobrar. Também, só para encerrar, senhor presidente, a gente não só cobra um pedido de uma rua que foi feito lá na Santa Bárbara, vereador também não é para ficar agradecendo. A gente pede, o executivo faz e é o dever dele. O dever nosso é pedir, cobrar e eles fazer. Lá na propriedade eu fui no sábado, fiquei bem contente, eu vi pedido do vereador Emerson também, lá no seu Antônio Chu, lá acima do seu Zezinho Primo, falta acabar lá até na propriedade do Inácio, a reta estragou, a gente tem que entender, a reta da agricultura, mas foi feito pela Secretaria de Obras e um trabalho bem feito, uma limpeza, porque muitas ruas as nossas ruas não são ruins, só que as nossas ruas estão abandonadas. Foi lá feito um trabalho que eu gostei, a gente tem que elogiar, eu quero elogiar o operador, o Rubão, pelo trabalho que ele fez lá, uma limpeza, uma aula de limpeza nos bueiros, esse aí é o trabalho. Eu tenho da Braz Schmidt, foi feito um pedaço, já foi abandonado, tem que ir até no final, faça uma limpeza, a rua, ela tendo o sol tem que bater, tem que ter bueiro, aquilo ali, pode ir lá, quem quiser ver. Eu gosto de elogiar quando merece, eu elogio aí o secretário, porque há mais de 10 anos eu acho que não tinha sido feito um trabalho daquele lá, e foi lá e fez. Então, faça bem feito, que a gente elogia também. Esse é o trabalho. Às vezes você faz um pouco menos, mas o que faz tem que ser bem feito. Um trabalho daquele lá vai ficar 2, 3 anos lá, sem fazer mais praticamente manutenção. Então, é uma rua de pouco acesso, mas o morador ele vai lá todo dia, às vezes 2 vezes, o seu Antônio Chur me disse. Vai lá todo dia de carro, tem a propriedade dele. E falta para o seu Inácio também, não precisa ser um trabalho, a gente não tem que cobrar um trabalho daquele até no seu Inácio, mas uma limpeza na via dele, só uma melhoria no acesso, porque ele tem a propriedade dele e ele tem direito a isso. Isso é um pedido, esse que eu faço para o secretário da Agricultura, que daí já é uma parte que vai para caber para a pasta dele, que a obra fez a parte dela. Por hoje é isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Abrão. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadores.
os amigos, meu amigo Géry. E eu peço botar uma foto ali, que um agricultor aí que está na atividade dia a dia, 2 horas de trabalho só, fica um trabalho desse ali, 2 horas de trabalho só, de trabalhar na roça. E é complicado. Daí desadanças, eu pedindo para um agricultor, ele estava capinando uma alface. Aí eu passei lá falando com ele, disse, por que tem essa roupa pesada, manga comprida, chapéu e tudo? Eu já sabia que ele ia me responder. Ele disse, Abrão, eu não aguento mais, eu não consigo mais trabalhar, que a praga é tanta, borrachuda é tanto. E eu também mexo com máquina, eu já sei, eu vou preparado. E que se não vir com a roupa pesada, trabalhar numa máquina, não consegue mais. E eu acho que tem que ser uma saúde pública, nós temos que estudar, eu sou o presidente, trazer um técnico, uma pessoa que entenda essa parte aqui, para nós discutir pela saúde também, porque tu pensa uma criança na rua e coisa, a quantidade que nós temos, não temos de inverno, porque não chove, não dá mais geada, não dá mais nada, e a gente comenta muito assim, a gente fala com os agricultores, diz, não, Abrão, se dá uma geada, o inverno vigorou, bem frio, coisa bastante geada, elimina muito, se acaba muito. Mas aí a outra parte não é só jogar produto dentro do rio, veneno, etc. Não, isso não resolve. Agora eu mostro outra foto aí, ó. Você tem que fazer uma limpeza. Se não fazer limpeza nas beiradas, não adianta você jogar produto dentro do rio. E hoje o rio está bem limpo, porque deu vasos de enchente, né? Por exemplo, assim, se você botar um produto em Vila 12, e eu já tinha nas palestras, eu acho 500 metros, você tem que botar produto, não só botar no Vila 12, aí elimina até Antônio Carlos. Cada quilômetro, eu acho, tem que botar produto. Em 2008, eu discuti muito, quando fui eleito em 2008 vereador, eu era minha pasta e a gente conversou bastante, discutiu bastante. Só aquela época, em 2008, o Rio do Rachadel ia assim, R$100 mil só do produto. Eu não sei se é uma vez só ou é o ano todo. Veio um técnico lá em Rachadel, vieram as pessoas lá nas reuniões, daí explicou, se não fazer limpeza e botar o produto certo, a quantidade certa, não vai resolver problema nenhum. E é bem complicado. Quem sabe, eu já conversei com uma empresa, a empresa tem um recurso próprio para isso, pela saúde e coisa, eu falei com uma empresa e a empresa ficou interessada de ajudar a comprar o produto, e não é só nós no poder público, a gente, quem sabe, tem os amigos de empresa aí para comprar o produto, para, não sei, é uma coisa bem cara e é bem cansativo fazer a limpeza do rio, né? Mas fazer a limpeza no rio é muita coisa. Você vem aqui do Rachadel, do Vila Doce, chegar em Antônio Carlos, aquele matinho todo pendurado, todo cheio de ovos de borrachudo, e alguma coisa tem que ser feito. E eu que sou agricultor... Você de uma parte, vereador, sim, contribuindo nossa fala. Eu trouxe esse assunto também na semana passada, né, comentei aqui, e eu concordo com o senhor, assino embaixo. Acho que a gente tem que tomar uma providência a respeito disso, né, uma questão de saúde pública, e não tratar apenas o sintoma, né, o monte borrachudo, mas tem que ver a causa, né, fazer uma limpeza no rio, né, ver onde está se proliferando mais, ter o predador desses mosquitos, né, existem hoje alguns tipos de peixes que eles comem, né, esses mosquitos, e já se sabe disso, então tentar trazer uma resolução real do problema, né, porque senão a gente vai sempre também estar gastando com inseticida, e é caro, a gente sabe que é caro, e o município tem que fazer, resolver o problema de fato, né, mas eu assino embaixo e concordo com o senhor, uma parceria também público-privada, talvez, em algum local onde vai uma empresa ser parceiro, seria bacana também ter esse incentivo, acho que
esse é o caminho de conseguir. Parabéns pela fala. Tá bom, mas importante é primeiro fazer uma limpeza, né? Depois botar produto. E eu até peço ao presidente, quem sabe, trazer uma pessoa que pode ter uma explanação aqui, que entende dessa parte aí, e nós vereadores discutir aqui dessa parte aí, porque é saúde pública, que não tem como mais estar dia a dia do agricultor, cara. Me concede uma parte, dá uma bronca para mim tentar acrescentar. Então, eu acho que é um assunto muito importante, visto que já foi debatido na última sessão também, e eu acho que buscar soluções em conjunto é a melhor forma para nós chegar numa solução mais viável e com o menor custo possível, né? Tem as parcerias público-privado, que eu acho que poderia ser trabalhado isso, e tem a questão da Secretaria da Agricultura também abrir esses vales que cortam os terrenos. Hoje a gente até cobrou aqui muitas vezes, mas para mim fazer a limpeza de uma vala eu preciso da autorização de todos os proprietários. Quando é questão de saúde pública, quando é melhoria para o bem comum da sociedade, de todos, eu acho que não precisa depender de uma área da APP dessa autorização. Eu acho que o processo pode ser mais ágil e mais fácil, que chegue a um resultado mais rápido. E eu acho que isso nós precisamos, então, cobrar para que seja feita essa limpeza, juntamente com essa demanda que é trazer os inseticidas que precisam. Eu acho que uma possibilidade é trabalhar com a parceria público-privado, porque onera o poder executivo, o poder público, mas, ao mesmo tempo, mostrando que isso irá trazer benefícios para as pessoas, eu acho que elas compram o projeto. Então, vamos fazer uma parceria, sim, para tentar buscarmos uma solução juntos. Certo? Muito obrigado, vereador. E a outra parte, não é só o Boraju, tem o Maurinho também, mas vamos fazer o quê, né? Vamos fazer o melhor. Bom, então, obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Emerson. Boa noite, presidente. Boa noite. Vereadores e vereadoras. Cumprimentar o público aqui presente. Primeiro secretário do CONSEG, sejam sempre bem-vindos. Assessoria desta casa, funcionários dessa casa, público presente e público que nos acompanha pelas redes sociais. Boa noite. Primeiramente, quero também agradecer ao secretário de Obras pelo trabalho realizado lá na família do seu Antônio Schur, na qual o vereador Ednei falou antes. Já estava sendo pedido desde o começo do ano, não deu oportunidade, e nessa semana que passou, tiver oportunidade de dar as devidas melhorias naquele local. E como o vereador Ednei também sabe, a prefeitura se comprometeu de colocar alguns tubos naquela propriedade, alguns tubos já se encontram no local, que os próprios moradores conseguiram, e outra parte vai ser com a prefeitura, e eles esperam que faça essa melhoria o mais rápido possível. Também na fala do vereador Ednei, eu concordo que Poder Executivo e Legislativo tem que trabalhar em parceria e temos que dar agilidade aos processos. E como o vereador Ednei disse, que não seja feito queda de braço, às vezes até na Câmara, depois nós vamos ter um projeto a ser votado, o vereador Ednei vai entender o motivo que está tendo uma queda de braço na Câmara. E isso não traz benefício nenhum ao erário público, e sim briga às vezes de ego e não querendo entender que as coisas podiam ter mais transparência se às vezes houvesse o entendimento de ambos os lados. Quero aqui também pedir ao secretário de Obras melhorias na Aloysio Matias Gesser, no Braço do Norte, no acesso da Rua do Morro da Cruz, no Egito, que já foi pedido, vou pedir novamente também para que seja feito. Foi feito lá, mas o serviço que foi feito lá, em percentual, foi feito 20% do que necessitava ser feito. Espero que as máquinas voltem lá e terminem o serviço e dê condições de trafegabilidade a todos que moram lá. Fica complicado porque muitos acham que é Angelina, só que não é. Eles entram pelo município de Angelina, mas moram em Antônio Carlos. Eles têm o mesmo direito que todo mundo tem. Peço também não só
a manutenção, mas sim a limpeza da rua lá do Rancho Miguel. Também estive lá, necessita de uma limpeza, macadamização em alguns pontos e melhorias. Tem que ser feito alguns bueiros também, porque a água nos dias de chuva ela vem escorrendo rua abaixo até encontrar uma saída para o riozinho existente naquele local. Peço também ao secretário de obras que olhe com carinho para a rua Beira Rio, nas propriedades do seu Alvino Schmitz, que é necessário o alargamento, que aquela curva naquela propriedade está deixando a desejar com a visão de veículos que vêm no sentido contrário. Antes que aconteça alguma tragédia, peço com todo respeito e carinho que o secretário de obras veja essa indicação, que não é do vereador Emerson, e sim de pessoas que circulam na rua Beira Rio. Ao secretário de Planejamento, venho pedir aqui encarecidamente que coloque placas de trânsito de limite de velocidade aqui nas imediações da praça do município de Antônio Carlos e também aqui na rua 6 de novembro, que no sábado, enquanto tivemos o Maio Amarelo, eu cheguei quando tinha terminado, mas fui questionado, que pelo bom trabalho que o CONSEG vem fazendo, em nome de você, GR, também queremos instituir, como falamos com a vereadora Vera, o maio, entrar com o projeto como maio sendo mês amarelo em prevenção a acidentes de trânsito. Quero que o CONSEG seja parceiro dessa ideia que partiu de você também, GR, junto com a vereadora Vera e demais membros do CONSEG. Será um projeto de muita valia para o nosso município. Então, peço ao secretário que veja sobre essas placas de trânsito e também eu e a vereadora Vera, junto com o vice-prefeito, prefeito e secretário de Obras e Planejamento à época, tivemos na comunidade do Alto Egito, onde alguns moradores pediram, né, vereadora Vera, um portal naquela localidade, entre a Betânia e o Alto Egito, um portal igual temos aqui no município vizinho de Biguaçu para Antônio Carlos, aqui no município de São Pedro, um portal para delimitar a área que é de Antônio Carlos e também a área que é de Angelina. Também vou pedir ao secretário, ao nosso assessor de bancada, que faça, por favor, vou dar um prazo de 45 dias para a prefeitura. Eu já desde o ano passado venho pedindo, no acesso do Morro da Cruz, uma placa de rua sem saída, com a seta para a direita. As pessoas que ali residem e alguns que têm sítios, eles estão sendo muito incomodados por pessoas que entram ali sem saber que ali é a rua sem saída. Aí chegam lá, chamam eles, querendo saber para onde é que vai aquela estrada só dá acesso a pé para o Morro da Cruz e para as pessoas que moram ali naquela localidade do Alto Egito. Se o poder público não fizer, em 45 dias, eu creio que uma placa dessa não passa de R$50, eu vou fazer essa placa, isso é um compromisso meu, porque aquelas pessoas lá já estão se sentindo incomodadas de tanto que eles têm que explicar para as pessoas que ali é uma rua sem saída, onde vai para Angelina, se vai para o Garcia. Então peço ao nosso assessor de bancada que me lembre isso, já cobre do executivo amanhã, cobre semana que vem, e se eles não fizerem, eu vou fazer essa placa e eu mesmo vou colocar naquele local. Peço também ao secretário de Agricultura que visite, e vou pedir também encarecidamente a ele, eu sei que ele está trabalhando, a gente sabe, mas algumas pessoas, desde as fortes chuvas, não estão tendo acesso às suas propriedades, na qual é a Vera Dimon e o Bastião Prim no braço do norte. A Vera, aqui na usina, ele iniciou os serviços, mas devido às chuvas que aconteceu no mês de fevereiro, não foram terminados. Hoje ela solicitou que o secretário de Agricultura fosse até o local e visse que não, a possibilidade de fazer, que no entender dela não leva meio-dia para resolver esse problema. E para finalizar, também quero parabenizar a todas as pessoas envolvidas no sábado, no Maio Amarelo. Peço aqui também em nome dos envolvidos que
Isso, o que foi feito na Praça de Antônio Carlos, foi sim para chamar a atenção contra acidentes, uma conscientização, e também pedimos desculpas se houve alguns transtornos, que várias pessoas vieram me cobrar, como é que na véspera do Dia das Mães fecham a rua? Estava já programado há bastante tempo, não tínhamos como mudar, pedimos desculpas, mas eu tenho certeza que o bônus foi muito maior do que o ônus. Parabéns a todos do CONSEG e à Polícia Militar e Civil do município de Antônio Carlos e aos bombeiros. Muito obrigado. Obrigado também. Com a palavra, o vereador Leonardo. Boa noite, presidente, Boa colegas noite. vereadores, público aqui presente, primeiro secretário do CONSEG, nossos amigos também, funcionários da casa e também quem nos assiste pela transmissão. Uma boa noite a todos. Queria iniciar minha fala com uma indignação, da mesma forma que foi comentado pelo vereador Ednei e vereadora Anice, né, de pareceres não respondidos e também pedidos de informação. A gente sabe que os pedidos de informação demandam um trabalho, né, do secretário ou da sua equipe estar respondendo para a gente, mas já tem pedidos de informação que fazem meses que estão lá na mesa do secretário e não são respondidos. Principalmente a gente fala a respeito da hidroelétrica, né, que a gente tem alguns pedidos de informação para a gente ter esclarecimentos de fato e entender um pouco, né, das licenças, das autorizações, e até agora não veio. Então a gente fica realmente sem saber o que fazer, porque o instrumento que a gente tem é isso e não é respondido, né? Inclusive em descumprimento à lei orgânica, né? A lei orgânica ela dá um prazo legal, né, de, se eu não me engano, de 30 dias para responder os nossos pedidos de informação, e o executivo não está cumprindo. A gente teria até brecha na lei para a abertura de uma CPI, mas não é o que a gente quer. O que a gente quer é a informação. A gente não quer estar fazendo nenhuma picuinha ou queda de braço aqui. E também os pareceres, né, que a gente sabe que para o projeto tramitar de forma mais tranquila nessa casa necessita um parecer, mesmo que seja só a alteração de um nome, né? É só assinar lá, enfim. Então, se puder estar agilizando para essa semana, seria muito importante. Também foi comentado aqui a respeito de pontos de ônibus, e eu também já vi alguns pontos de ônibus assim, em situação lamentável aqui no nosso município, né? A gente vê as crianças fora do ponto. Tem um ponto de ônibus e as crianças estão fora. Alguns com guarda-chuva no sol. Alguns longe do ponto, porque o ponto de ônibus às vezes tem uma lixeira do lado com um monte de lixo ali. Enfim, então se puder dar uma atenção e solucionar esse problema, né? De onde é que já se viu o ponto de ônibus aterrado? Cheio de barro, que não dá para acessar ele. E não é de agora. Isso já vem sendo falado pelo vereador Wagner faz tempo. Então, já foi para a rede social, enfim, precisa ser dada uma atenção e solucionar esse problema logo. Até porque, quando a gente quer estimular as crianças, né, a andar de ônibus, né, o transporte público coletivo, a gente precisa dar infraestrutura, né, e o município é responsável pelo ponto de ônibus. Não temos que estar jogando, joga para tal secretaria, não. Alguém assume essa bronca e faz, né? Também queria falar a respeito da rua João Pedro Queires, que tem uma indicação que eu fiz hoje. Na verdade, indicação não, pedido de providência. É uma situação até complicada, porque tem um mata-burro em via pública, que eu acredito que não seja até o ideal, mas tem um mata-burro numa via pública lá, e precisa ser arrumado. Então, de quem que é a responsabilidade? Se a via é pública, acredito que do município. Na outra vez, ano passado, o mata-burro na lateral ali, do outro lado, foi arrumado pela prefeitura. Então, a gente pede que a prefeitura também dê uma atenção e arrume esse mata-burro. O ideal mesmo seria que os terrenos fossem cercados e não houvesse mata-burro, né? Mas, se não é, então que a prefeitura dê o mínimo de trafegabilidade na via pública, né? Também queria falar aqui a respeito, e também nessa rua João Pedro Queires no Louro, tem a situação lá da família Martendal, lá no final, que é uma situação que não é só ali, tem outros locais aqui nos Canudos também que tem, aqui em Canudos, onde existe o perigo de deslizamento,
né, já foi dado a autorização por parte da Defesa Civil para os moradores voltarem às suas residências, porém eles se sentem inseguros de voltar com o risco do deslizamento. Então, imagina você estar na sua casa, começa a chover, toda chuva que dá, você tem que sair da casa. É muito desconfortável, é muito complicado isso. Então, que seja resolvido, né? Seja definitivamente não deixando mais voltar, mas também não é legal. Ou arrumando a barreira, facilitando de alguma forma para que aqueles moradores possam regularizar, né, o seu terreno, né? Porque se foi construído, entende-se, né, se tem uma ligação de energia, entende-se que a prefeitura estava ciente ao ser construído. A gente sabe que nem todo local também é assim, mas entende-se que tem algum alvará de construção ou alguma autorização onde a prefeitura foi conivente com aquela construção. Então, que a prefeitura também auxilie e oriente, no mínimo, o que os moradores devem fazer, né? Porque a pessoa ficar fora da sua residência, né, vereador Pio, como o vereador Pio sempre fala, é complicado, né? Fica aquele desconforto e aquela insegurança por parte do morador da nossa cidade. Queria comentar também a respeito do evento Maio Amarelo, no qual o nosso amigo Jerry Gesser está aqui, que é o primeiro secretário do Conselho de Segurança do município, no qual eu também faço parte, o vereador Emerson também faz. E esse conselho ele tem debatido temas muito importantes, relevantes para a cidade. Nosso amigo Solano também faz parte, né? Silvano. Então tá. E também tem debatido temas importantes que a gente tem discutido aqui a respeito da segurança pública, que tomou uma proporção maior, né, depois dos acontecimentos que tiveram aqui em Antônio Carlos. Sábado teve um evento ali que foi fechada a rua e concordo com a fala do vereador Emerson, né, trouxe um certo desconforto ali para o comércio local, que fechou a principal via do município, né, mas o evento em si, ele foi muito produtivo, né, encontrei lá a vereadora Vera, encontrei o vereador Emerson, o vereador Abraão, o vereador Pio, encontrei lá no evento e foi bacana, né, a conscientização a respeito do trânsito é sempre válida, né, inclusive deveria ser estendido para as escolas, para outras instituições, para que as pessoas sempre fossem mais conscientes no trânsito. Mas eu queria também aqui chamar a atenção para alguns outros pontos, né? É importante a gente fazer a conscientização. Lá teve a simulação do acidente, teve também a escolinha de trânsito, que eu achei aquilo ali muito legal. Se eu fosse criança, eu acho que eu ficaria na fila para ir umas 10 vezes ali, andar com aquele quadriciclo e aqueles patinetes lá, achei maneiro. Mas a gente precisa também chamar a atenção para o que pode ser feito no nosso município para trazer mais segurança no trânsito, né? Eu saí da minha casa, quem não sabe onde eu moro na Avenida João Antônio Bezen, mais conhecido como a Rua de Trás, a Rua do JK, a Rua do Banco do Brasil, e eu levei a minha bebezinha de 2 meses, e eu saí com um carrinho. E eu percebi o quão a nossa cidade não é acessível, porque eu tive que andar na pista de rolamento com ela praticamente todo o trajeto até a praça. Tem umas rampinhas ali, tem alguns lugares que tem a rampinha. Provavelmente a inclinação nem é correta, porque elas são bem a pique. Mas, de fato, eu tive que andar em vários locais, ou porque algum carro estava estacionado na calçada, ou porque eu não tinha acessibilidade ali. Então, com certeza, traria mais segurança se a nossa cidade fosse mais acessível, né? O Estado vem, quando vai fazer a liberação de alvará de algum comércio, o vereador Wagner vai saber falar muito bem sobre isso. Exige, né, a acessibilidade, né, para um cadeirante, enfim. E por que as nossas calçadas não são acessíveis? O próprio Estado, que exige a acessibilidade para os outros, ele não é acessível. Então, é complicado. A gente poderia melhorar a questão da acessibilidade. Nós temos hoje cadeirantes na cidade, carrinhos de bebê, que foi o meu caso. Temos também hoje idosos que têm um quadriciclozinho que eles andam, uma motoquinha que eles andam, e eles precisam dessa acessibilidade para poder, de fato, melhorar a sua qualidade de vida. E também algo a respeito que eu já venho falando desde 2021. Vereador, só um minuto para finalizar, tá? Que eu já venho falando desde 2021, que é a respeito das ciclovias na cidade, que desde
de outros mandatos, não é feito nenhum metro de ciclovia aqui. Nem ciclofaixa, nem ciclorrota, nem nada. Enfim, a gente precisa ampliar essa malha viária na nossa cidade urgentemente. E para finalizar, eu queria falar, né, que foi feito na semana passada, inclusive fui com o vereador Emerson conversar com o prefeito a respeito do nosso projeto de programa municipal de vigilância e monitoramento da rede municipal de ensino, e agradeço a receptividade. Fomos lá na intenção da gente conseguir adequar o projeto conforme as ações que estão sendo realizadas no município, para que a gente mantenha essas ações, tenham uma continuidade na cidade. E sexta-feira era para ser a abertura dos envelopes para a empresa que ganhou, né, dos vigias, e infelizmente não teve, né? Foi lá, não estava de acordo, outro, e aí ainda não vai ser implantado. Já fazem 40 dias do episódio de Blumenau. Então eu acho que a gente precisa se coçar e dar um puxãozinho de orelha no Poder Executivo para que as ações de segurança nas escolas do município venham a ser concretizadas. Outros municípios já estão com vigias nas escolas e o nosso ainda não está. Então eu chamo a atenção aqui do Poder Executivo, vamos se atentar e vamos fazer isso o mais breve possível. Eu quero ter como parâmetro as cidades que são seguras. E não, eu sei que tem muitas cidades que são piores que Antônio Carlos, mas eu não quero os piores como parâmetro. Eu quero os melhores como parâmetro, como por exemplo, Balneário Camboriú. Então, deixo aqui a dica para que seja olhado lá pelo parte do Poder Executivo. Obrigado, presidente. Desculpa o atraso. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Pio Elias. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa, ao público que nos assiste pelas redes sociais, público que nos assiste aqui no plenário, GR, quer dizer o GR que eu estava ali desde o começo, desde o hino nacional, né? Acompanhei tudo, a simulação do acidente, que foi trazido para Antônio Carlos, que foi o município que deu mais acidente ano passado, com vítima, né? Então, quero dizer a todos aqui presentes, que eu estava ali, agradecer a Polícia Civil, em nome do Murilo, o Luciano, em nome da Militar, os bombeiros, pela esse maio amarelo, que foi a simulação. Por que veio para Antônio Carlos? Foi o município que deu mais acidentes com vítima ano passado. Essa é a explicação, né, Gé? Queria fazer Célio, né? Mas a gente vai fazer umas indicações, as cobranças ao Célio, mas na realidade tem que falar o correto. O Célio é mandado. Tudo que o Célio faz é mandado pelo prefeito. O prefeito vai todo dia na Secretaria de Obra. Então, o Célio conversa com o prefeito que tem que resolver esse problema. Essas indicações que eu fiz vai ser mandado para ele, vai ser mandado na semana passada, que eu assinei, essas do plenário, que tomam providência, bota essa gente dentro de casa, pessoal desobrigado, fosse um parente da gente, pai ou mãe. Então a gente tem que sentir isso na pele, né? O parente do secretário, o parente do prefeito. Então, toma uma atitude e resolve isso por uma vez por toda. E faz aquela ponte também lá. Resolve esses problemas, com uma mixaria, resolve esse problema todo. Mas também Amado Paulina, a rua Amado Paulina, o pessoal está cobrando patrulhamento, a população ligando, cobrando patrulhamento. Sério, isso é para você. Antônio Weber, o calçamento, as calçadas, está lá tudo quebrada, tudo cheio de mata, a população está cobrando, ligando, que arruma as calçadas para poder caminhar. Não adianta fazer calçada e está tudo quebrado, tudo cheio de mato. Então, o que arruma aquelas calçadas, o pessoal caminhar, fazer as caminhadas. Também a solução do morro, do Antônio Weber. Como é que vai ficar aquilo, gente? Não tem solução para aquele morro lá? Então, o prefeito, alguém tem que dar alguma solução à comunidade, à população. Aquele morro tem que ser arrumado.
Queria fazer obra, e agora tá aí, sem dinheiro. A Padre Carlos eu trouxe hoje, quero até que a Mariana faz um requerimento, um ofício, pedindo o valor que foi gasto do dinheiro do governo do Estado naquela rua, porque todo mundo fala, mas ninguém sabe o que foi gastado lá. 3 milhões e 600. Se foi gastado 2.500 ou 3, pode arrumar dinheiro, porque lá vai mais 5 mil reais, 5 milhões. Então, pode arrumar dinheiro porque não termina o asfalto. Então, essa é a lenga-lenga, que eu pedi em ofício o que foi gasto, porque temos que arrumar dinheiro, porque senão aquilo lá não vai ser terminado. Aquilo lá está uma novela. A realidade é essa, não tem dinheiro para terminar. Então, a Marilene faz um ofício, um requerimento, pedindo ao secretário, ao prefeito, que foi gasto, porque a gente tem que ter pulso, nós, vereador, a pedir para ajudar a terminar aquilo lá. Tanto faz o morro do Antônio Weber, a rua, e aquilo lá nós temos que sair, pedir deputado ou senador, porque na realidade vai mais de uns 5 milhões para terminar aquela rua do Padre Carlos. A verdade é essa, ou não é? Não vai 5. Faz por 5, que está lá. Me dá parte, Santinho? Não dou parte, porque quando eu te pedi, você não me deu. Tá bom? A gente tem que ser correto das coisas. Manuel João da Luz, as placas, não é só lá. As placas de todas as ruas, todos os postos estão caindo, estão quebrados. Então, peço ao secretário que coloca os postos novos nessas placas que estão caindo das ruas, né? Para a gente ter visão, para ter endereço, correio, chegar e saber onde é que é a rua. Aí a placa está no chão, não tem como ver. Então, o que eu peço ao secretário, ao prefeito, que responda aos nossos ofícios, que a gente vai ajudar. A gente vai ajudar, porque não sei o quê. Vamos ajudar atrás de dinheiro para ajudar a fazer essas obras que falta terminar. Se o governo não mandar, vai ficar assim, então. Então, nós temos que ter os dados na mão para a gente ajudar. Pedir senador, pedir deputado. Tá bom, senhor presidente? Obrigado, que eu tenho para hoje, é isso. Obrigado, vereador. Agora farei uso da palavra. Como cumprimentado inicialmente, reforço a todos que estão nos acompanhando e a quem está presente na nossa casa, uma boa noite, sejam bem-vindos sempre a essa casa. Iniciarei a minha fala falando a respeito das minhas indicações e os pedidos de providências, primeiramente a respeito de melhorias no espaço físico da Escola de Música do nosso município, que é um espaço onde tende a agregar valores à nossa comunidade, aos nossos alunos, às nossas crianças. Então, eu acho que nada mais justo do que proporcionar da melhor forma possível um ambiente, uma estrutura condizente com o tão importante que isso é, que é uma escola de música no nosso município. Então, fica aqui o meu pedido dos pais também, desse vereador, juntamente com toda a comunidade, para que viabilize uma melhoria na estrutura daquela escola tão importante que é a Escola de Música do nosso município. Outro pedido feito como indicação, que é a respeito dos lixos móveis, sofás, eletrodomésticos, esses variados que não vão para o aterro sanitário, mas que precisam ser dado uma destinação correta. Como indicação, como sugestão desse vereador, o que eu aconselharia, o que também sugiro? Que seja criado um canal ou uma publicidade que o Poder Executivo, um dia do mês, divulgue uma data, divulgue com antecedência, faça um contato, uma linha de contato com a comunidade, para que um dia seja feita a recolhida desses objetos lançados, porque é objeto lançado em rua, é objeto lançado em terreno baldio. Eu acho que se a gente conseguir criar uma política de conscientização junto com a população, acho que tem muito a agregar. E eu acho que o Poder Executivo tem a função e pode contribuir nessa benfeitoria para o nosso município.
E também já farei um pedido aqui verbal, mas que seja formalizado. Hoje nós temos várias ruas no nosso município onde ela encontra com outro. E tem locais onde temos uma certa inclinação nessa interseção entre ruas públicas, onde uma é pavimentada, a outra não é pavimentada. E o que acontece em dias de chuvas? A não pavimentada, todo o macadame, todo o barro, vai tudo para a pista de rolamento. E isso a gente vê muito ali na rua Newton Legar Schmidt, com a interseção com a rua José Matias Petri, ali na comunidade de Guiomar, que é bem numa curva, e eu acho que necessita de uma melhoria, um pedido de providência para que inibe da melhor forma possível esse risco. Outro ponto importante também é lá na rua Pedro Jerônimo Gesser, com a rua Professora Verônica Gesser Paulo, lá no Rachadel, um pouco acima ali do Agostinho Paulo. Bem numa curva, nós também temos a interseção com outra rua pública, onde a rua não é pavimentada, mas leva todo esse macadame para a rua pavimentada numa curva. Já aconteceu acidente, já tivemos pessoas que até hoje sofrem. Então existem dificuldades pelo acontecido, ficou com sequelas que hoje ainda estão se recuperando. Então fica aqui esse pedido de providência para que o Executivo tome tenha um cuidado nessas interseções para que não aconteça nenhum acidente no nosso município. E eu gostaria de reforçar, também que o diretor Léo Rothstein colocasse uma foto a respeito, já foi comentado, já fiz uma indicação, um pedido de providência aqui a respeito do parquinho da Vila 12. É uma vergonha a situação que se encontra esse parquinho. Já teve gente colocando nas redes sociais, já teve demanda, já teve pessoas cobrando o Poder Executivo. Meu pedido de providência lá de abril, então já fiz o meu pedido aqui. Então gostaria de reforçar que o secretário da Agricultura, secretário da Infraestrutura, tomasse uma providência, desse uma atenção àquela comunidade. Também já estive conversando com o secretário de Planejamento, William, para que trabalhasse um projeto, viabilizasse um projeto com talvez uma quadra poliesportiva, onde busque trazer mais as pessoas e com isso tentar fazer uma parceria público-privado, tentando que alguém da comunidade adote aquela praça. Mas eu, como vereador, também eu sou da seguinte opinião: vou adotar, beleza, mas dê inicialmente a estrutura necessária para manter e que seja viável aquela estrutura, aquela benfeitoria e o uso daquele parquinho, pois tem pessoas vindo do Rachadel para usar aquele parquinho, mas hoje não temos condições de uso. Então fica aqui o meu pedido, Célio, que dê atenção àquele parquinho que é tão importante para a comunidade. Também gostaria de reforçar o pedido feito daquela rua ali em Guiomar, Floriano Pedro Beza, onde foi feito o início da pavimentação, onde foi finalizada a pavimentação, mas tem um buraco ali na frente da propriedade geral do COR, que até hoje não foi tomada a providência desde o ano passado, desde dezembro do ano passado. Então, eu acho que o Poder Executivo já teve tempo para tomar as devidas providências. Então, fica aqui novamente esse reforço para que, antes que aconteça uma fatalidade, que seja tomada a devida providência. E como muito comentar nessa noite a respeito dos prazos do Executivo, Legislativo, a gente tem requerimento do ano passado ainda que não foi respondido. E é uma das nossas atribuições como vereador cobrar, fiscalizar, legislar, fiscalizar e cobrar. Como é que um vereador que pede informação não obtém a informação do Executivo, como é que ele vai trabalhar? Sem buscar novas alternativas, novas fontes de os seus direitos como vereador também. Então a gente tenta de uma forma amigável fazer esses pedidos de informações para que a gente, de uma certa forma, possa esclarecer a população
das benfeitorias que estão acontecendo no nosso município. Porque não é pedindo informação minha, não é pedindo indicação do outro vereador, mas sim da comunidade. Temos informações a pedido de licenças ambientais, como é que está o processo, quantas licenças foram emitidas no passado. São pessoas que trabalham na área, que vieram me procurar naquela situação e que nós não temos ainda a resposta. E lembrando, ainda consegui perder o convênio com o IMA para as licenças ambientais. Então, que ponto chegamos à nossa secretaria? A respeito da parte da hidrelétrica, nós temos praticamente cinco requerimentos, pedidos de informações desse ano, do ano passado, e até hoje nós não obtivemos nenhuma resposta. É o papel do vereador cobrar, fiscalizar, mas também o executivo, desde que não tenha rabo preso, pode trazer as informações devidas como solicitado. Então fica aqui novamente o pedido para que todos esses requerimentos, pedido de informação, se não em tempo hábil, como o vereador Leonardo já disse, na lei orgânica, não for atendido, nós vamos tomar as devidas providências para que a população tenha as devidas informações. E para finalizar, meu tempo também está acabando, gostaria de falar a respeito de algumas coisas comentadas nessa noite, alguns assuntos. A respeito da questão da vigilância nas escolas. Foi feita a licitação, mas ainda não saiu, não foi publicado quem é vencedor, então não teve andamento. Eu acho que é uma coisa que tem que ser pontuado, tem que ser cobrado, tem que ser feito. Passou o ocorrido, então significa que não vai ter mais a urgência necessária. Então fica aqui o reforço dos vereadores para que seja tomadas as devidas providências, como mencionado no vídeo, que seja tomadas as devidas providências. Então fica aqui o reforço para que o que foi falado lá seja feito com a maior brevidade possível. E para finalizar minha fala nessa noite, a respeito dos recursos financeiros da Câmara. Como gestor, a gente tem um livre arbítrio dentro da legalidade de fazer o bom uso e de forma correta, mas hoje a gente também pesquisa, também tem informações, tem tudo o que a gente pode ser feito, o que pode ser acrescentado. Acho que a gente primeiramente tem que fortalecer o poder legislativo. O executivo é importante, mas o legislativo também merece atenção, não desmerecendo os poderes, mas precisamos fortalecer o legislativo, tirar essa visão ofuscada do nosso poder, muitas vezes. E também hoje o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas do Estado está investigando muitas câmaras pelo alto índice de proporção devolvida. Então a gente está fazendo tudo dentro da legalidade, tudo com os pés no chão, para que a gente não cometa e não sofra nenhuma infração. Seria isso as minhas informações, meus esclarecimentos para essa noite. Hoje nós temos um projeto para ser lido, discutido e votado, que é a respeito que dispõe sobre a publicação eletrônica da lista de espera para os serviços de hora-máquina no âmbito do município de Antônio Carlos. Nós não temos nenhum expediente. Primeiramente, eu gostaria do respeito. Eu não preciso falar que não tem nenhum vereador inscrito. Hoje nós temos um projeto para ser lido, debatido e votado. Então, como presidente, você teve sempre o seu livre-arbítrio de conduzir a sessão, e eu nunca fui de falar depois com o microfone desligado, sempre mantive o respeito. Então, gostaria que o Leonardo fizesse a leitura do projeto, que é a respeito da disponibilidade, da disposição de uma lista de espera das horas-máquinas para nossos agricultores e para nossos munícipes. Projeto de Lei Ordinário número 08 de 2023. Dispõe sobre a publicação eletrônica da lista de espera para os serviços de hora-máquina no âmbito do município de Antônio Carlos e da outras providências.
Wagner Luiz Có, presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, do Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica determinada a publicação eletrônica da lista de espera para os serviços de hora-máquina aos agricultores e interessados de forma distrital no âmbito do município de Antônio Carlos. Parágrafo 1º. A administração pública deverá realizar os atendimentos das demandas pela ordem de solicitação, respeitando a lista de espera, salvo no caso de acúmulo de solicitações no mesmo distrito ou em distrito vizinho, por questão de logística, podendo, nessas hipóteses, ser criado mutirões de atendimento em determinado distrito, sempre seguindo a ordem de cadastro da respectiva região. Parágrafo 2º. Em casos de urgência ou emergência, desde que devidamente justificado, poderá a administração pública ignorar a ordem de espera. Artigo 2º. A lista de espera deverá ser distrital e conter: 1. Nome do solicitante. 2. Localidade. 3. Data da solicitação. E 4. Posição que o agricultor ou usuário ocupa em seu distrito na lista de espera. Artigo 3º. A lista deverá ser divulgada no site da Prefeitura do município de Antônio Carlos com acesso facilitado, em banner destacado na página inicial, bem como ser fixado em mural, junto à secretaria responsável pelas máquinas ou prefeitura. Parágrafo único. A divulgação de que trata o caput desse artigo deverá ser atualizada mensalmente, até o último dia útil de cada mês. Artigo 4º. Para o acesso ao contido no artigo 3º, o usuário deverá preencher campo com informações de segurança. Artigo 5º. O interessado na prestação de serviço de hora-máquina deverá, no momento da inscrição, formalizar o termo de consentimento à administração municipal, dando ciência e concordância de que terá os seus dados divulgados na lista de espera. Artigo 6º. Ao final de cada mês, deverá ser informado no site da Prefeitura Municipal, no mesmo acesso da lista de espera, o relatório de execução aos serviços prestados, bem como o nome da pessoa atendida e o seu respectivo distrito. Artigo 7º. A presente lei será regulamentada pelo Executivo no prazo de 45 dias, contados a data da sua publicação. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Wagner Luiz Có, vereador. Parecer, vou ler o relatório do vereador, o parecer do vereador Pio Elias Rodrigues, que é o relator do projeto. Relatório. O presente projeto de lei ordinária da propositura do vereador Wagner Luiz Có possui como escopo criar o programa de transparência acerca da lista de espera para os serviços de hora-máquina no âmbito do município de Antônio Carlos. Justificando, argumenta que o presente projeto de lei visa fornecer aos munícipes interessados uma forma de acompanhar em tempo real a sua evolução na lista de espera, proporcionando simultaneamente facilidade aos órgãos fiscalizadores do serviço público. 2. Da análise. É importante destacar que a matéria aqui debatida é interna e local, havendo interesse do município de Antônio Carlos. Logo, a matéria possui guarida na Constituição Federal de 88, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal. Quanto à competência da propositura, esta é inerente a desta Casa Legislativa, uma vez que tem o objetivo de articular matéria legislativa sujeita à sanção do prefeito, conforme prevê o regimento interno vigente, em seu artigo 144. Destaca-se que, em que pese a referida lei, atribuir portal de transparência ao Executivo no tocante ao serviço de hora-máquina, esta em nada interfere o seu funcionamento, bem como a sua administração. Ademais, é importante destacar que o respectivo projeto de lei se encontra em conformidade com a Constituição Federal, no qual, no íntimo do seu artigo 5º, inciso 33, prevê que todos terão direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Pelo exposto, entendemos que o pedido ora formulado é oportuno, não havendo qualquer impedimento legal, em conformidade com os preceitos ditados pela Constituição da República Federativa do Brasil de 88, Constituição do Estado de Santa Catarina e Lei Orgânica do município de Antônio Carlos. Desta forma, presentes os fundamentos legais,
do interesse público, da capacidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência do voto. Ante ao exposto, entende-se que o presente projeto de lei se encontra em consonância com a Constituição Federal de 88 e as demais leis correlatas. Nesse sentido, ao nosso ver, opinamos pela aprovação do presente projeto de lei número 8 de 2023. Pio Elias Rodrigues, relator. O projeto está em discussão. Não sei se eu posso discutir, porque eu apenas... já vou dizer que eu vou me abster dessa votação, que eu não concordo com o item desse projeto, que eu conversei com o nobre autor, senhor presidente, talvez o intocável, o irreparável, o incorrigível, que antes eu só quis dizer que você pulou o expediente, mas como você já no projeto mostrou que é incorrigível, não aceita opinião, não é queda de braço, só quis lhe dizer que você tinha passado o expediente, que é norma, porque mudou. Antigamente, quando eu era presidente até no ano passado, a expediente é recebido, explicações pessoais, aí passávamos para os projetos a ser debatidos depois do expediente. Perdão, senhor presidente, eu só quis alertá-lo. Como eu era alertado, eu voltava atrás. Mas desculpa se eu lhe magoei. E sobre esse projeto, eu vou me abster porque hoje no Detran, você pode olhar o nome. Eu tenho um carro lá. O carro está no nome do site do Detran. Emerson Roberto Chapo, não. Está E, estrelinhas, R, estrelinhas, S, estrelinhas. Aí, bota um projeto hoje que vai o nome da pessoa. Vou dar outro exemplo. Lá na Vila 12, um cidadão pede um serviço da máquina. Consequentemente, vem outro de Santa Maria, pede. O da Vila 12 pediu 10 horas, o de Santa Maria pediu 9. E, coincidentemente, o na Vila 12 pediu 2 horas. Ele não vai poder passar na frente, porque ele vai ter que primeiro ir para a Vila 12. Primeiro para Santa Maria fazer esse serviço na transparência. É isso um dos meus entenderes. Então, não, eu estou falando agora, depois você fala, se é o direito de discussão, por favor. A menos que se esse das 2 horas não vai ser cobrado, vai ter que ser cobrado. Não vai ter que ir no site da transparência, vai ter que ir lá na transparência também. Porque automaticamente, se o secretário da Agricultura fazer porque estava esperando lá 20 dias, porque pediu 20 dias pedindo 10 horas, porque pediu 2 horas, se ele fazer, ele está infringindo a lei contra de Santa Maria. Então, por isso eu vou me abster. Pedimos para colocar somente as iniciais ou os 5 números finais do CPF ou os 3 primeiros números. O autor do projeto, o nobre presidente, não quis mudar, então eu vou me abster da votação desse projeto. O presidente, também posso... Está em discussão, todos estão abertos para comentar. Tudo bem. E eu acho também, como eu sou agricultor, eu acho que a demanda se está na comunidade, resolve o problema na comunidade, não transparência. Para que transparência? Se o maquinário está uma comunidade, resolve o problema na comunidade. Vereador Abrão, transparência eu sou a favor. O projeto ele está todo legal, somente o item que põe o nome exposto da pessoa, eu sou totalmente contra, pela exposição. Temos uma lei que proíbe a exposição desses dados. Então, é só isso. Agora, sobre a legalidade, o projeto está todo legal. Só não quero que, daqui a pouco, dê constrangimento, processos contra a prefeitura. Tem que processar quem fez o projeto. No meu ponto de vista, não é a prefeitura, porque o nome da pessoa vai estar exposto lá. E eu não quero o meu nome exposto. Também vou discutir uma parte. O que nós temos que ver, ter vergonha na cara, trazer recursos, trazer máquina. Agora vamos fazer transparência, botar um nome na parede. Se está na comunidade, resolve o problema na comunidade. Eu sou agricultor,
Eu ando muito na agricultura, eu falo com os agricultores. Hoje os agricultores são atendidos. Nós temos 1.000 agricultores, não vão atender os 1.000 agricultores num mês. Tem que ficar na fila. Agora, se está na comunidade, resolve o problema da comunidade. E eu também vou abster meu voto. Posso fazer uma pergunta e os senhores respondem com sim ou não? Os senhores leram um projeto? Sim. Eu li. Tanto é que eu sou só contra a exposição do nome, mas não sou contra nada. Porque no projeto, o artigo 1º, parágrafo 1º, inclusive, vai falar, né, que se a máquina está executando um serviço em uma determinada localidade, distrito, e o vizinho precisar de um serviço, ela não precisa seguir a ordem necessariamente já da transparência, ela pode ser alterada, né? Então, o exemplo que vocês usaram aqui não faz sentido, né? Porque o projeto já prevê essa brecha legal para que seja alterada a ordem em caso de uma urgência em uma determinada localidade. Então, não vejo o porquê não, né? Esse exemplo que vocês usaram, provavelmente, ou porque não leu o projeto ou com falta com a verdade aqui. E quero também dizer que o meu voto é favorável ao projeto. Eu votaria, se fossem as iniciais, também votaria favorável. Acho que é um instrumento de fiscalização, mas com um nome, com certeza, a gente consegue fiscalizar muito mais, né? O exemplo que foi usado, um carro é um bem particular, né? Uma ação no qual uma máquina pública, no qual todos nós aqui pagamos, teoricamente, todos nós somos também donos, né? Então, a gente está aqui trazendo um instrumento para que a gente saiba aonde o nosso dinheiro vai ser aplicado na questão da agricultura. Então, essa seria a minha opinião. Por isso, o meu voto será favorável ao projeto, que eu acho que vai ser de grande avanço para a fiscalização e também para a ordem ser seguida conforme os pedidos feitos até a Secretaria de Agricultura e também até nós, né? A gente já recebeu algumas reclamações nesse sentido. Esse projeto ele vai colocar os pingos nos is definitivamente. Então, meu voto também será favorável. Eu também quero comentar sobre o projeto, senhor presidente. Sempre fui a favor do agricultor, já fiz algumas brigas aqui em favor deles. E quero dizer, às vezes a gente, como comentou o Emerson, fala em queda de braço, é porque a gente teve umas discussões nas comissões, que as comissões elas são para julgar a legalidade do projeto. Concordo em quem vota contra ou a favor, que quem não acha o projeto correto, agora é a hora de votar contra no plenário. Lá nas comissões, às vezes você derruba um projeto bom, porque você tem a maioria nas comissões e não chega verdadeiramente ao público, porque lá é transmitida ao vivo, mas é pouco acompanhado. Então, eu quero dizer que eu sou favorável, foi bem explicado, o projeto é bem feito, é legal, e existem muitas pessoas que reclamam que o nome dele nunca chega. Pode ter o nome, eu não tenho problema nenhum se eu pedir uma máquina e for atendido e o meu nome estiver lá. Eu vou pagar as horas máquinas, se a máquina estiver em Santa Maria, como está no projeto, vai ser feito o trabalho lá de um vizinho, mas que não... E também, em casos extremos, acontece uma chuvarada, como várias vezes acontece, que a Secretaria de Agricultura ela tem que participar junto com a Secretaria de Obras, abrir caminho, abrir estrada, acessos, aí volta tudo o contrário. Mas é um projeto legal, bom para a comunidade, bom para a agricultura, a gente é a favor da transparência e não precisa, não tem CPF, o vereador comentava que tinha que ter o CPF, não precisa, tem o nome da pessoa, Ednei Gesser, agricultor, morador do bairro Rosina, necessita as horas de máquina, quando estiver lá no bairro, o serviço será feito. Quem acha que é contra, vote contra, eu sou favorável e peço à bancada do MDB e à bancada do Progressista que aprove um projeto que ele só vem de encontro a coisas boas na nossa comunidade. A gente precisa de transparência,
necessita, a gente tem que dar o exemplo da transparência. Esse projeto é um exemplo. Quem precisa, quem é contribuinte, tem direito. Direito não é só para um, é para todos. Então, eu sou favorável também ao projeto e quem não for favorável, que vote contra. Só para complementar, Ednei, não foram muitas pessoas, mas algumas pessoas me procuraram que não queriam e usam algumas vezes. Concordo contigo quando vocês dizem, uns ganham de mais, outros de menos. Não tem que um ganhar de mais e outros de menos. Tem que ganhar na sua igualdade. Agora, eu também fui questionado sobre a exposição do nome, no caso de alguns pedidos, o meu também. Não vai ter problema nenhum Emerson Roberto Chapo estar lá, até eu ter algum constrangimento de alguém que vai dizer que fulano ou beltrano se beneficiou. Um exemplo, o Emerson se beneficiou. Aí sim eu vou tomar as medidas cabíveis. Agora, quanto à legalidade, repito, sou favorável, apenas foi uma indicação que a bancada do MDB fez. Por favor, mude esse item do projeto. Põe as iniciais e os 3 primeiros números do CPF ou os 5 últimos números, que é para a pessoa ver que ERS 025 só vai ter eu. Então, por isso que eu, pela exposição do nome, eu vou me abster da votação. Também gostaria de falar, como a gente falou, né, a gente queria só que modificasse isso aí, porque já existe transparência na nossa gestão. Então, eu acho que era um pedido de alguns, realmente, agricultores que não queriam que aparecesse o nome, era só iniciais, mas eu vou ser a favor, porque a nossa gestão ela já tem transparência, e isso aí não vai fazer diferença. Então, eu sou a favor do projeto. Eu, como funcionária pública, a vereadora Anice, eu sou pela transparência da pessoa, né, pública. Então, eu sou favorável ao projeto. Eu acho que tem que ter transparência. E a gente não precisa ter medo de nada. Favorável. Senhor presidente, eu, como relator desse projeto, quero dar os parabéns ao senhor pela iniciativa desse projeto. Iniciativa desse projeto estava faltando em Antônio Carlos para mostrar um é favorável, outro faz para um, o outro não faz. Eu, essa semana, estive no Louro, até vou falar o nome dele, que eu disse que ia falar o nome dele aqui, o senhor Ernesto Paulo. Pio Elias, passa a máquina, eu fui lá falar com o prefeito já 3 vezes. Máquina desce aqui, pode deixar que eu vou fazer o teu serviço. Ela vai descer e vai fazer o teu serviço. Então, o teu outro mais depressa, então por que não fez o dele? Então, a transparência está lá no painel. Está lá no painel, pode abrir uma brecha, fazer do senhor Ernesto Paulo. Gente, transparência, Abrão, a sinceridade, eu quero dizer para ti. Se tu não sabe o que é sinceridade, é a transparência. Isso nós temos de sobra. O prefeito está 5 mandatos. 5 mandatos ali, ó. Estou falando, só vamos cada um manter a sua... Eu estou falando, a transparência, não estou falando do prefeito. Transparência, você não sabe o que é transparência. Você não sabe, então. Ali, você não sabe, você diz que não precisa de transparência. Como que não? Você disse, acabou de dizer aí, não precisa de transparência. Transparência, mas honestidade. Então você não sabe. Trabalho tem. Você não sabe. Quem está falando sou eu, tá, Abrão? Você fala, tem que cumprir o que fala. Tá? Então, quero dar os parabéns ao presidente dessa casa, iniciativa desse projeto, a transparência. E passei, como disse o Ednei, o meu nome, se algum dia eu pedir, pode estar lá. Pio Elias Rodrigues, CPF, identidade, pode estar lá à disposição. Sou a favor e penso toda a bancada, como líder da bancada, todos votam a favor desse projeto, porque é bom, presidente. Parabéns. Também sou favorável a esse projeto, porque a transparência é tudo. Eu não vejo nada a ver a pessoa ter o nome. Quem não deve, não teme. Eu sou favorável a esse projeto. Agora, eu também manifestarei como presidente da casa e também como autor desse projeto. Primeiramente, uma das funções, quando a gente se coloca nessa cadeira aqui, é legislar.
E para legislar a gente tem que ter normas, tem que ter regras, tem que ter leis. E para fiscalizar, só com regras e leis que a gente vai conseguir fiscalizar. Então, inicio muito com o que é o nosso papel de vereador. Esse projeto foi debatido na casa, concordo, vier conversar comigo, mas o vereador que tem a função, o papel de legislar, também pode propor a emenda, não precisa ser o autor do projeto. Então, qualquer vereador poderia ter proposto uma emenda nesse projeto. Se não quer votar porque é o nome completo que está nesse projeto, respeito, mas teve o processo interno, que nas comissões que cada vereador poderia ter proposto a sua emenda. Agora, o porquê não fez, então, não jogue a culpa, não distorça os fatos. E, além disso, a gente sabe que o nosso município é agrícola. Então, teoricamente, o serviço de máquina é um dos serviços mais procurados por grande quantidade de famílias do nosso município. E o que eu busquei com esse projeto? É uma lista de transparência onde que cada um que sente a necessidade, que precisa de um serviço, pode ter a oportunidade e que essa oportunidade de prestação de serviço chegue à sua vez. Foi falado aqui que temos um serviço lá na localidade Vila de Santa Maria. Tem artigo nesse projeto que pode ser executado de forma distrital. Então, não venha dizer que vereador, por causa do serviço ou por causa de um projeto de lei do vereador que impede fazer a prestação de serviço numa mesma viagem para outros agricultores. Mentira, esse projeto não diz isso. Esse projeto deixa aberto a prestação de serviço em bairro. Então, a gente, além de buscar a transparência, a gente também viabilizou a questão econômica. A gente buscou trazer soluções para aqueles que precisam e também pensou também no executivo, para que seja prestado de forma conjunta para todos. Então, deixa aqui essa frase que não é verídico a questão de não poder fazer o serviço da mesma forma, no mesmo local. E a respeito da legalidade, a Constituição garante, a nossa lei orgânica garante, a Lei Geral de Proteção de Dados hoje garante a divulgação de uma lista de espera com o nome completo, pois hoje hoje o nosso nome está divulgado em qualquer local. Quem quiser procurar no nosso portal Transparência, está em qualquer local. E por que a pessoa que procura um poder, procura um serviço público, não possa estar também, desde que ela necessite do serviço? Por que ela não pode estar sendo divulgada e atendida? Fica essa pergunta: por que não pode ser divulgada e por que não, desde que seja atendida? E para finalizar, eu vou terminar uma frase aqui que eu acho importante colocar. Não se pode aqui realizar qualquer comparação com divulgação de lista de portadores de doença contagiosa, sendo essa totalmente ilegal e vexatória, por se tratar de uma condição física e biológica da pessoa acometida, em total discrepância com a solicitação de um serviço pago. Isso eu estou falando porque durante o debate foi colocado, quem tem doença, então vai poder divulgar tudo. Não. A gente está tratando com um serviço que será prestado aos agricultores, que é de suma importância para que todos sejam atendidos. Então, como autor do projeto, como relator Pio Elias, peço para que todos os vereadores aprovem esse projeto, buscando que o serviço de horas máquinas seja atendido a todos. E, além disso, gostaria de deixar, agora estou na minha fala, nós temos o artigo no regimento interno, como muitas coisas ano passado, no novo regimento mudar, nós temos um artigo que o vereador não pode se abster, desde que ele tenha que se abster desde que tenha alguma questão sanguínea, alguma questão de rua, então algum benefício. Essa é a questão, quem pode se abster. E não será
admitida abstenção por opinião acerca da matéria, cabendo ao presidente da Câmara, nesse caso, declarar o vereador ausente. Então, o vereador não pode se abster desde que ele não tenha um fato notório e consolidado a respeito do projeto. Aqui, revolve na minha cabeça, eu não vou aceitar, vou me abster. Outra coisa, explica também que vocês são os donos da verdade, eu fui opor para você mudar o projeto, você pediu para botar a emenda. Agora eu vou explicar por que eu não pus uma emenda. Se eu coloco a emenda é votada antes do projeto. Poderia correr o risco de eu ter perdido o tempo dessa emenda ser derrubada e o projeto voltava à originalidade. Só por isso, como vocês são espertos, um pouquinho eu também sou. Então, só por esse motivo. Vou me abster. Esse é o teu papel. Se abster, vai ganhar como ausente da sessão, pelo motivo de o projeto está em votação. Como é que eu vou estar ausente se eu estou aqui? É o que está no regimento. Você quer que eu repita o regimento novamente? Vou me abster. O projeto está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Eu vou abster. O projeto foi aprovado com a ausência do vereador Abraão e Emerson. Não temos mais nenhum projeto para ser debatido, então solicito que o vereador Ednei faça uma oração para findarmos a sessão. Senhor, nós te damos graças por esse encontro no qual compartilhamos nossas alegrias e esperanças, ilusões e desilusões, projetos e dificuldades. Nós te damos graças também por tua bondade e tua presença entre nós. Fazer que cresça entre nós o espírito fraterno, tenhamos um só coração e uma só alma, e sejamos verdadeiros representantes da nossa comunidade. Amém. Declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 22 no horário regimental. Uma boa noite a todos.